Olá, meninos e meninas do quinto ano, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de estudos paraenses. Nós já aprendemos até aqui sobre o que é colonizar, vimos na última aula, sobre como foi colonizar a Amazônia e hoje nós vamos entender um pouquinho sobre como que era a produção de riquezas aqui no nosso estado. Nós já vimos que os portugueses, quando chegaram aqui, estavam procurando riquezas e hoje a gente vai começar a entender um pouquinho como que essas riquezas eram produzidas aqui, como que eles conseguiam essas riquezas aqui para levar, lá para a Europa, beleza? Então nós vamos começar o nosso capítulo 23, tá? Continua aqui, pega o teu livro, tá? Abre lá no capítulo 23 e vamos estudar. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as drogas do sertão. Nós já falamos sobre as drogas do sertão anteriormente, lembra delas? Pois é, a gente vai dar uma puxada aí na memória, tá? Para voltar a falar um pouquinho sobre essas drogas do sertão e sobre o extrativismo na Amazônia. Também já falamos sobre o extrativismo, o conceito, pelo menos, a gente já trabalhou, tá? Certo? Então, muito bem. Vamos entender... Deixa eu tirar a carinha dela daqui para não te atrapalhar, tá? Como os portugueses produziam as riquezas na Amazônia, De que maneira eles vão conseguir, extrair essas riquezas? Porque olha só, vamos pensar junto, tá? Então, a gente já viu o que é colonizar, certo? Nós já sabemos também o que é período colonial, foi o período de tempo em que a Amazônia, o Brasil de uma maneira geral, mas estamos focando na Amazônia, foi colônia de Portugal. Então, a gente já viu o que é colonizar, já viu sobre período colonial. Vimos também sobre que para produzir riqueza, precisa trabalhar, E na última aula nós vimos como que os portugueses conseguiram essa mão de obra para trabalhar e produzir essas riquezas, que foi através da escravização dos indígenas, tá? Hoje a gente vai começar a entender como que os portugueses produziam a riqueza que eles queriam. Porque assim, quando começa a expansão ultramarina, ou seja, quando os povos europeus começam a sair de lá das suas terras, e procurar terras novas e descobrem terras que eles não conheciam, a primeira coisa que eles querem fazer é explorar para conseguir riquezas, E poder tirar essas riquezas desses lugares e levar para a Europa, para ser vendido lá, tá? Esse era o objetivo. Então, o ideal mesmo era chegar e encontrar, por exemplo, metais preciosos, Busca por ouro e prata. Mas quando não conseguia esse tipo de material, assim, logo de cara, ouro e prata, tinha outras formas, outras maneiras de enriquecer, outras maneiras de conseguir essas riquezas. Então, os portugueses, eles vão se interessar muito pelas riquezas naturais da nossa região. Por quê? Porque na Amazônia não acharam logo ouro nem prata. Nunca acharam, na verdade. Então, precisava ter outras coisas que pudessem ser exploradas, tá? Então, a gente vai conhecer justamente algumas dessas riquezas naturais, tá? Naturais, ou seja, que já estavam aqui, tá? Não foram os portugueses que plantaram, Não foram os portugueses que trabalharam por elas. Não, não, não. Já estava aqui, já pertencia à nossa realidade amazônica, tá? E vão chamar a atenção dos europeus, vão chamar a atenção dos portugueses. Então, vamos lá. Primeira delas, madeira. Eras madeira? Lembra lá, qual foi primeira riqueza, primeira coisa que os portugueses começaram a tirar do Brasil e levar para a Europa? Quem? Quem chuta? Vamos lá. Muito bem, pau-brasil. E o que era pau-brasil? Era uma madeira, Mas tinha pau-brasil aqui na Amazônia? Não, pau-brasil não é uma árvore própria aqui da região, natural da região amazônica. Então, para que servia essa madeira? Que madeira era essa? Como é que as pessoas chegavam aqui? Era de avião? Não, porque o avião não tinha sido inventado. Então vamos pensar de carro. Não, não tem como vir da Europa de carro para cá até hoje, tá? A gente, tem um oceano no meio do caminho, não dá, tá? Então, como que eles vinham? Muito bem, eles vinham de navio. E os navios naquela época, eles eram construídos de que material? Muito bem, de madeira, Então, a madeira, ela foi o primeiro, a primeira mercadoria, a primeira riqueza que os portugueses se interessaram aqui. Por quê? Porque era dela que dava para se fazer navios,
também dava para se fazer uma porção de outras coisas, né? Móveis, né? Casas e por aí vai. E como eles estavam numa floresta, o que não falta numa floresta é madeira, né? Então, foi o primeiro produto, vamos dizer assim, né? Que os portugueses exportaram daqui, ou seja, tiraram daqui e mandaram para vender na Europa, tá? Primeiro deles, madeira. Mas não foi o único, tiveram outros. Por exemplo, eles se interessaram muito pela castanha do Pará, que nós temos aqui até hoje, tá? Então, a fruta, a castanha do Pará. Outro que vai chamar a atenção, copaíba, principalmente por causa do óleo, né? Quem nunca pegou, tomou um tombo, caiu e aí a mãe veio, né, com óleo de copaíba ali para passar, né? Junto com tem outras coisas também, tá? Junto, por exemplo, com andiroba, né? Que tem um cheirinho assim bem característico, mas que é um anti-inflamatório muito bom, né? Então, além disso, tem também um outro, salsa parrilha, tá? Que é muito usado para fazer chás e coisas do tipo. Então, temperos também. Então, você tem aí riquezas naturais da região com as quais dava para se fazer outras coisas, por exemplo, óleo, remédios, produtos cosméticos e por aí vai. E isso também dava dinheiro fora daqui. E tinha em abundância, ou seja, tinha em grande quantidade na região, tá? Esse conjunto de produtos, né, próprios da região, naturais da região e que vão ser explorados pelos colonizadores, vão ser conhecidos como drogas do sertão, tá? Então, as drogas do sertão não é, por exemplo, né, drogas sintéticas ou qualquer coisa assim, mas é porque elas eram utilizadas como remédio, e remédio não deixa de ser uma droga, né, porque ele é produzido, faz um efeito no nosso corpo, então eles eram chamados de drogas do sertão. Era como se fossem as especiarias da nossa região, né? Só que especiarias era um nome que se dava para os produtos que vinham lá das Índias. Mas aqui a gente não estava nas Índias, nós estávamos nas Américas, né? Então deram outro nome e chamaram de drogas do sertão, tá? Então, tudo isso que os portugueses chamavam de drogas do sertão não foi descoberto por eles. Olha, eles inventaram a castanha do Pará, né? Ou então pegaram ali a andiroba e perceberam ali do nada que dava para fazer um óleo que podia servir de remédio, por exemplo. Não. Todos esses produtos, essas chamadas drogas do sertão, já eram utilizados pelos povos indígenas há muito tempo, muitos séculos antes da chegada dos portugueses. Eles já utilizavam, tá? Inclusive, foram os indígenas que ensinaram para os portugueses como que eles deveriam usar esses produtos, né? Então, os povos da floresta, os povos indígenas, eles já coletavam produtos da floresta. Eles viviam disso. Lembra? Qual é a atividade em que se caça e coleta os produtos da natureza? É o extrativismo, né? Nós vimos isso há algumas aulas atrás. E os indígenas, eles viviam do extrativismo. Eles viviam, na sua maioria, de caça, de pesca, de coleta da natureza, de produtos da natureza, tanto para se alimentar, né, quanto para usar como remédio, coisas assim. Então, assim, os indígenas já usavam, né? Os colonizadores vão se apropriar dessas riquezas e levar elas daqui, tá? E vão usar quem para fazer isso? Muito bem, nós vimos na aula passada, né? Quem era a mão de obra utilizada pelos portugueses para encontrar, né, para trabalhar para eles, para encontrar essas riquezas. Eram os povos indígenas. Então, os indígenas é que acabavam encontrando esses produtos, né? Eles sabiam como preparar esses produtos para que eles durassem meses, porque as viagens entre aqui, né, a Amazônia, a colônia e Portugal, atravessando o Atlântico, durava meses. Não era, né, como hoje que as pessoas atravessam em horas de avião, não. Tá? Era de 3, 4, 5 meses. Se fosse uma época de mar bravio, podia durar até 6 meses a viagem. Então, pensa, esses produtos poderiam estragar se fossem levados de forma natural. Tá? Então, os indígenas ensinaram a como transformar em óleo, como salgar peixe,
né? Eram técnicas que já eram utilizadas pelos povos indígenas há muito tempo e que eles ensinaram para os colonizadores, e os colonizadores se apropriaram disso, usaram isso para tirar essas riquezas daqui, tá? Então, os portugueses, eles não inventaram um novo modo, né, de produzir riquezas. Eles vão usar o modo que os indígenas já usavam, né, que é o extrativismo, tá? A principal atividade econômica do período colonial amazônico vai ser justamente o extrativismo. Lembra, extrativismo vem dessa ideia de você extrair algo da natureza, né? Algo que já está lá, tá? Então, não é algo que foi plantado por você, que foi regado, que foi cuidado por você. Não, 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 não. É natural de lá e você foi lá e pegou. Isso é extrativismo, tá? Antes, essa era uma prática, era a prática mais, né, exercida pelos povos indígenas aqui, tá? Até a chegada dos colonizadores, os povos indígenas vão fazer isso apenas para si mesmos, né? Utilizar da floresta para se sustentar. Mas depois da chegada do colonizador e depois, né, de serem dominados por esses colonizadores, eles passam a usar desse conhecimento e a produzir essa riqueza não mais para si mesmos, mas para os portugueses, né? Que era o que os portugueses queriam, né? Tirar essa riqueza daqui e levar ela para a Europa para que ela fosse vendida lá e eles pudessem enriquecer. Então, o conhecimento, né, e tudo aquilo que o índio sabia fazer, ele acabou tendo que fazer agora não mais para ele ou para sua tribo ou para sua família, mas a partir daquele momento para os portugueses, tá? Então, vamos dar uma pausa aqui, porque a gente vai, na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre a produção dessas riquezas, mas agora de uma outra forma, tá? Então, o que a gente pode concluir? Primeiro, os portugueses buscavam riquezas na Amazônia através do extrativismo. Então, foi a primeira prática econômica que vai ser exercida aqui, tá? Extrativismo, tirar as coisas direto da natureza, tá? Os produtos naturais que eram extraídos da nossa região, eles vão ser conhecidos, vão ser chamados de drogas do sertão. Então, o que eram as drogas do sertão? As especiarias da nossa região, os produtos naturais que eram tirados daqui, tá? O extrativismo, sendo assim, já que eles eram tão importantes, né? O extrativismo ele acaba sendo a principal atividade econômica no período colonial amazônico, tá? E os indígenas já usavam o extrativismo. Então, o extrativismo não foi uma prática criada pelos portugueses, criada pelos europeus. Não, não. Os indígenas já usavam. Só que a partir daquele momento, né, que eles tinham sido dominados, infelizmente, eles já não trabalhavam mais para si mesmos, eles trabalhavam para os portugueses e o que eles faziam era produzir riquezas, né, para os portugueses, certo? Então, muito bem. Você agora vai pegar aí, né, o teu material para fazer o dever de casa, tá? Faça direitinho, faça com calma, tá bom? Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre produção de riquezas, mas agora, né, de outras formas de produzir riqueza além do extrativismo, beleza? Então, se cuidem, tá? Fiquem com Deus, a tia tá com saudade e a gente se vê já já, se Deus quiser. Beijo e tchau!